Saudações a todos, Vinícius Pinheiro falando. Sejam bem-vindos ao Entre Linhas do Contemporâneo. Essa aqui é a nossa playlist de História da Filosofia, baseada na obra de Nicolas Abagnamo. Estamos no capítulo 9, que trata sobre Platão. É um capítulo razoavelmente grande, tem bastante conteúdo aí para ser discutido. E depois de Platão, a gente tem ainda a chamada Antiga Academia, Aristóteles e já encerramos o primeiro volume. A respeito de Platão, nesse começo do texto, Abagnamo nos apresenta aspectos biográficos e alguns aspectos políticos. Então, por exemplo, Platão ele foi alguém bastante decepcionado com a política do seu tempo, com a vida política do seu tempo. Lembrando que Platão ele foi discípulo de Sócrates e Sócrates igualmente também se decepcionou bastante com a vida política de seu tempo, chegando inclusive a não participar, de modo algum. Platão também ele ficou à margem, ele acabou ficando à margem da vida política grega. Ele é um filósofo cuja primeira fase é, de uma certa maneira, uma biografia filosófica de Sócrates. Então, nos vídeos anteriores, apresentamos para vocês a figura de Sócrates e não adianta, aqui nós vamos retomar algumas concepções socráticas, porque Sócrates ele mesmo é uma figura que não chegou nenhum texto dele, nenhum texto comprovadamente escrito por Sócrates chegou inteiro até nós, de nenhuma forma, e Platão é tido como uma das principais fontes de referência do pensamento socrático. Então é interessante que nós debatemos Sócrates, falamos sobre o pensamento socrático, mas dele mesmo nós não temos nenhum escrito. Nós temos notícias da vida de Sócrates a partir da obra de Platão. Então a filosofia platônica é, de certa forma, uma biografia filosófica socrática. O Abagnamo apresenta aqui para nós um desafio que em mais de um desses nossos encontros comentamos com vocês, no sentido de que existe uma verdadeira arqueologia por trás da pesquisa sobre a autenticidade desses textos. Então nós precisamos lembrar que são autores muito antigos, cujos textos passaram por várias traduções e é possível que alguém no passado tenha escrito palavras próprias como se fossem dos autores, e aí surgem dificuldades para se aferir os critérios de autenticidade. E isso enseja algum tipo de debate entre nós. Queremos dizer assim, textos perdidos, textos encontrados posteriormente à vida do autor, se eles podem ou não ser incorporados, se eles podem ou não ser trazidos e debatidos. A gente traz tudo que a gente quer é estudar e fica aí bastante satisfeito. Mas para quem estiver acompanhando a nossa edição, é do Editorial Presença, estamos a partir da 7ª edição. Esse aqui é o primeiro de 12 volumes, então serão muitos vídeos. Se preparem que serão muitos vídeos. Eu estou tratando aqui do parágrafo 43, sobre esse desafio da autenticidade dos escritos platônicos. O parágrafo 44 ele vai também fazer um comentário que é bastante pertinente, sobre a cronologia dos escritos de Platão, em qual sequência teriam sido escritos os seus textos. Claro que essas questões são importantes para podermos justamente debater, e temos feito isso nos nossos encontros, a maneira como abordar um filósofo, a maneira como abordar um pensador, e em especial um pensador tão antigo como é Platão. Mas o ponto que eu gostaria de me concentrar mais aqui com vocês, nesse nosso breve encontro, é a partir do parágrafo 45, o caráter do platonismo. E uma questão que é bastante importante, trazida aqui pelo Abagnamo, está aqui na minha frente, é que o texto filosófico platônico é baseado em diálogos. E isso seja para nós um tipo de reflexão, e seja para nós um tipo de debate que temos desenvolvido nos nossos encontros. Em que medida que se constrói o conhecimento? O conhecimento é, de uma certa forma, uma verdade revelada, uma verdade que é apresentada, a qual precisamos acatar, como é, por exemplo, os saberes, os conhecimentos decorrentes de algumas matrizes religiosas, como o cristianismo, em que existe a verdade revelada, ou
o conhecimento ele é uma construção. A perspectiva platônica, quando se faz referência aos diálogos de Platão, literalmente seus textos são escritos na forma de diálogo e Platão é o inaugurador desta forma de se produzir conhecimento. Então, a sabedoria, as ideias, a filosofia, o saber são uma construção coletiva. E se nós estamos num contexto de diálogo, fatalmente nós acabamos enveredando e tratando sobre questões referentes à filosofia política. Porque se é um diálogo, é uma relação. E sendo uma relação, existe, bem ou mal, algum tipo de troca de força, algum tipo de troca de influências. Então a filosofia em Platão, ela é uma filosofia politizada, no sentido, isso é uma forma de interpretar, ok? Podem outras interpretações surgirem, inclusive contestações. Quero que vocês fiquem à vontade, né? Havendo algum tipo de divergência, é só se manifestar, que a gente organiza um evento, faz uma live para debater isso tudo. E venham também, né, aos nossos grupos de estudo. É uma certa forma de filosofia politizada na medida em que existe uma troca entre partes. É uma construção coletiva, é uma construção social. Platão, a partir do parágrafo 46, faz profundas referências à vida de Sócrates, como nós já mencionamos para vocês, e ele apresenta Sócrates sempre como o principal interlocutor, apresenta Sócrates sempre como aquele que traça o diálogo, aquele que puxa o debate consigo. Mais à frente, o Abanhamo ele traz novamente a polêmica com os sofistas, a polêmica de Sócrates contra os sofistas, que fatalmente essa questão ela é reproduzida, porque na verdade ela chega até nós por meio das palavras, por meio dos textos de Platão. A disputa essencialmente girava ao redor da questão da virtude. Então, Protágoras, que foi uma figura importante dos sofistas, como nós já vimos falar, nos termos de Platão, eu vou ler um trecho aqui nos termos do Abanhamo, eu vou ler um trecho aqui do Abanhamo. A Protágoras, que se intitula Mestre da Virtude, objeta a Sócrates que a virtude de que ele fala não é ciência, mas sim um simples conjunto de habilidades adquiridas acidentalmente pela experiência, e é, portanto, um patrimônio privado que não pode ser transmitido aos outros. E a pretensão de Sócrates, e aí já vou me encerrando por aqui, a pretensão de Sócrates é justamente imaginar uma forma de conhecimento que seja universal. Pensar uma forma de conhecimento que possa ser por todas usufruído, porque bastaria a todos o exercício da razão, bastaria a todos ter acesso a um mestre, ter acesso a alguém que apenas o conduzisse pelas trilhas da razão, pelos caminhos da razão, para poder encontrar a sabedoria, encontrar o conhecimento. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso encontro de hoje. O propósito desses vídeos é serem realmente bastante curtos, até 10 minutos. É como se fossem umas pílulas, né? Umas pílulas diárias de informação. A pretensão desses vídeos é fazer com que vocês sintam vontade e curiosidade de participar do nosso grupo de estudos. O grupo de estudos de História da Filosofia, ele é baseado, de novo, na obra do Nicolas Abanhamo. A nossa pretensão é estudar os 12 volumes. É material para chuchu. Então se preparem que vai haver um monte de vídeo e se preparem que vai haver também aí bastante tempo de funcionamento do grupo de estudos. Esses nossos vídeos, eles não são lives, eles não são ao vivo, ok? Esses vídeos estão sendo gravados, por isso que eles são curtos, porque a possibilidade de interação tendencialmente é menor, mas eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para tecer comentário. Quem quiser participar do grupo de estudos, está aqui na descrição do vídeo as condições para poder participar. Eu também vou começar a colocar o e-mail do Entre Linhas do Contemporâneo, para quem quiser mandar mensagem, ou também fique à vontade, pode utilizar os comentários aqui do nosso vídeo no canal do YouTube.